conto caracteriza-se como uma modalidade narrativa. Durante toda a nossa vida, ouvimos, lemos e contamos diferentes histórias. Quem não conhece histórias do Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, João e Maria, entre tantas outras, fazem parte de um tipo de texto chamado narração. O termo narrar significa contar sobre algum acontecimento que pode ser verdadeiro ou imaginário. Observe os momentos de uma narrativa. Introdução ou apresentação constitui o início da história a ser narrada. Nesse momento, o narrador apresenta os fatos iniciais, os personagens e, na maioria das vezes, o tempo e o espaço. Complicação ou desenvolvimento representa a parte em que desenvolve o conflito. O conflito é o momento em que algo começa a acontecer e nós, como leitores, ficamos surpresos à espera do que está por vir. Clímax é o momento mais tenso da narrativa, pois tudo pode acontecer, podendo ser aquilo que esperávamos ou não. Já o desfecho ou conclusão revela o final da história, a solução para o conflito, sendo que este fim poderá ser de vários modos. Pode ser triste, alegre, surpreendente, engraçado e até mesmo trágico. A narrativa apresenta uma determinada estrutura e seus elementos incluem personagens, aqueles que participam da história, espaço, onde a ação se desenvolve, narrador, aquele que conta a história, tempo, quando a ação se passa, enredo, o que acontece, a sequência de fatos. Personagens são as pessoas ou seres que vivenciam a história. As personagens principais desempenham um papel central na história. Podem ser classificadas como protagonista ou antagonista. Protagonista é aquela personagem que está sempre em evidência. Nas narrativas de aventura, geralmente o protagonista é caracterizado como herói. O antagonista é a personagem que se opõe ao protagonista, sempre impedindo de realizar seus objetivos. O antagonista é apresentado como o vilão da história. Além das personagens principais, existem as personagens secundárias, que são aquelas que têm menor importância, menor participação na narrativa. Esse tipo de personagem podemos chamar de coadjuvante. Ela auxilia o protagonista ou antagonista a realizar seus objetivos. Espaço. Espaço é onde os fatos acontecem. É o ambiente, o cenário onde circulam as personagens. Pode ser um castelo, pode ser uma ilha. Nos contos de fada, geralmente, o ambiente pode ser um castelo, já nos contos de terror, o espaço às vezes é um cemitério. Narrador é aquele que conta uma história. Pode ser classificado como narrador observador ou narrador personagem. O narrador observador é aquele que observa o que acontece e conta. Ele só observa, não participa da história. Podemos ver nesse exemplo. Era uma vez um comerciante que morava com sua filha. Já o narrador personagem é aquele que conta e participa da história. Nós podemos ver bem nesse trecho. Celebrei o 20º aniversário da minha vida na ilha de modo especial. Aqui, Robinson Crusoe, ele conta e participa da história, então é um narrador personagem. Tempo. O tempo indica quando os fatos acontecem. O tempo em que se desenvolve a história pode ser determinado com marcadores que indicam dia, ano, horas ou período do dia. Quando não há esses marcadores, o tempo é indeterminado, conforme nós observamos nesse exemplo.
Era uma vez um comerciante que morava com sua filha. Então, não é possível afirmar exatamente quando os fatos ocorreram, então é um tempo indeterminado. Enredo. O enredo está relacionado à estrutura da narrativa. É a sequência em que os fatos acontecem. Numa narrativa, primeiramente, são apresentadas as personagens, há uma situação inicial, depois ocorre um conflito, um problema, e toda aquela narrativa é desenvolvida para solucionar aquele conflito até chegar ao desfecho, que é o fim da história.